Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Então vamos lá hoje dar continuidade, né? Estamos aqui hoje com o evangelista Lucas trazendo a palavra. Amém. Vamos lá, evangelista. Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? E tudo isso que foi falado também, né? Só para finalizar e começar no que o Espírito Santo tocou para mim falar hoje, é que o Espírito Santo convence da verdade, né? Amém. Então, você que não acredita, só vai orar e o Espírito Santo vai te convencer de toda a verdade. Amém. E hoje o Espírito Santo separou para mim uma palavra sobre comunhão e como a comunhão é extremamente importante, como a comunhão ela te convence do pecado, a comunhão é tudo, a comunhão é exatamente tudo. E eu queria falar sobre o propósito de Deus. Quando a gente fala propósito de Deus, a pessoa muitas vezes tem medo, né? Fala o propósito de Deus, a pessoa, ai não, Deus quer que eu vou para a África, propósito de Deus e tudo mais. Só que hoje eu quero falar qual é o maior e primeiro propósito de Deus na vida de todo mundo, na vida de todo cristão, na vida de todos. Qual é o primeiro propósito de Deus, o maior propósito de Deus na nossa vida, que é a comunhão. A comunhão é algo muito, muito, muito importante. Esses dias eu vi uma frase do Billy Graham falando que o maior fracasso de todos é você ter sucesso naquilo que te afasta de Deus. E então como que nós teremos sucesso naquilo que nos aproxima de Deus? Como que eu faço isso? Não, eu quero ter sucesso naquilo que me aproxima de Deus. Tenha comunhão. Porque a comunhão, ela é uma atitude de fé. Você tendo comunhão, você mostra que você realmente crê em Deus. A comunhão, ela ajusta todas as áreas de nossa vida, é muito importante. Imagine que você está num quarto todo bagunçado, no seu quarto todo bagunçado. A comunhão é você ajeitando ele, você arrumando sua cama, você arrumando seu armário, você arrumando sua mesa. A comunhão é isso, só que ela não se limita ali no seu quarto, porque todas as áreas de sua vida vai sendo ajustada através da comunhão. Então não para ali no seu quarto, imagina que vai para a sala, vai para a cozinha, tudo se ajeitando, tudo se ajustando, tudo se organizando. A comunhão ela faz isso. É muito importante nós temos todo mundo, tá? Todo mundo, não só você que está ouvindo, o obreiro da igreja, todos os pastores, todos. É muito importante nós temos uma responsabilidade de ter comunhão, uma responsabilidade de comunhão com Cristo, responsabilidade de comunhão com Deus. É muito importante. Você que está ouvindo aí, muitas das vezes tem responsabilidade com homens. Você tem responsabilidade com o patrão, com o seu professor, na entrega de um trabalho. Não sei, você tem responsabilidades com homens, mas você não tem responsabilidade com Deus. E Deus é muito mais importante que o seu patrão. Deus é muito mais importante que o seu professor da universidade. Deus é muito mais importante. Então por que você consegue ter uma responsabilidade com o homem, mas você não consegue ter uma responsabilidade com Deus? E não precisa usar da sua força, pede ajuda para Deus. Fala, Deus me ajuda, eu preciso ter comunhão com o Senhor, eu entendi isso, então me ajuda a ter um momento de intimidade, me ajuda a ter um momento de comunhão. Porque a fé de um cristão é manifesta em obras. De nada adianta falar, eu creio em Deus, se você não tem atitude de quem crê em Deus. Porque a atitude, ela mostra verdadeiramente no que você crê. Então a gente tem que entender que a maior prioridade na sua vida, na minha vida, a maior prioridade não é ganhar almas. A sua maior prioridade, a minha maior prioridade é ter comunhão com Deus.
A maior de todas é ter comunhão com Deus. E o maior desejo de Deus não é que você e eu ganhem milhões e milhões de almas. Esse não é o maior desejo de Deus. O maior desejo de Deus na sua e na minha vida, das nossas vidas, o maior desejo de Deus é a comunhão. Esse é o maior desejo. Ah, Lucas, você está falando que Deus não quer que eu ganhe almas. Não. Você ganhar almas é consequência de você ter comunhão. Você fazer boas obras é consequência de você ter comunhão. Tudo vai se ajeitando, igual eu acabei de falar, tudo vai se organizando, tudo vai se encaixando, tudo. Porque você tem comunhão. Então o maior desejo de Deus é que você tenha comunhão. E a maior prioridade na sua vida é a comunhão com Deus. Se Deus não quisesse ter comunhão com você, quando Cristo morreu e ressuscitou por você, ele teria, entenda bem isso, tá? Ele teria apenas, entre aspas, tá? Apenas te salvado e falar, não quero ter comunhão com ele, não. Salvei ele, pronto. Não precisa orar, não precisa ler, não precisa ter um momento de intimidade comigo, ele não teria estabelecido a igreja, não precisa nada disso. Mas tudo isso ele estabeleceu, a comunhão ele trouxe de volta, por quê? Porque ele deseja, isso é óbvio, ele quer ter comunhão conosco, comigo, com você, individualmente. Ele quer ter comunhão, esse é o desejo dele. E você que diz que crê em Deus, mas você não separa um momento para ele, você não crê em Deus. Essa é a verdade. Você acha que crê em Deus. Nós temos esse poder de enganarmos a nós mesmos. É um poder. A gente acha que crê, mas a gente não crê de verdade. Porque a fé de um cristão é manifesta em obras. Então, se você não ora, se você não lê a Bíblia, você não crê em Deus. Você acha que crê. Você sabe da existência de Deus, mas você não reconhece o que ele fez por você. Porque se você reconhecesse o que ele fez por você, você o amaria e teria comunhão. Sabe aquelas pessoas que falam, ah não, as pessoas até entendem, não, existe Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não, eu creio em Deus. Ah, você ora? Não oro. Ah, você lê a Bíblia? Não leio. Você frequenta alguma igreja? Não. Pô, participa de alguma célula? Também não. Mas eu creio, existe Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eu creio sim em Deus. Às vezes até oro, falo, Deus, tô precisando de um emprego novo. Essa pessoa, ela sabe da existência de um Deus, mas ela não reconhece o que Cristo fez por ela. E não vai ser eu, não vai ser o pastor Márcio, não vai ser ninguém que vai fazer essa pessoa reconhecer o que Jesus Cristo fez por ela. Agora, se ela separar um momento para ter comunhão, o Espírito Santo, que ele faz, o Espírito Santo vai tocar no espírito dela, ela vai entender, vai tocar em tudo, na alma, vai tocar nela, vai ver. Ela vai reconhecer o que Cristo fez por ela. Aí agora sim ela vai, não, eu creio em Deus, porque quem crê faz. Se você diz que crê e não faz, você só diz que crê. Inclusive esse é o versículo que eu quero ler hoje. Fica em Tiago 2,14, não precisa abrir, tá? Fica tranquilo, só preste atenção. Tiago 2,14 ao 20, diz assim: de que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé, se não a demonstram por meio de suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? O que Cristo vê em nós? Ele vê as nossas ações. As nossas ações mostram se a gente crê ou não. Cristo não vê o nosso blá blá blá. Ah, eu creio em Deus. Tá, mas o que você faz que mostra que você crê em Deus? Porque a verdadeira fé é o que você faz, não o que você fala. De verdade, não é o que você fala. E a gente vai continuar lendo, você vai entender. Se um irmão ou uma irmã necessitar de alimento ou de roupa, e vocês disserem, até logo, e tenha um bom dia, aqueça-se e coma bem, mas não lhe derem alimento nem roupa, em que isso ajuda? Como vem, a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. Então pensa comigo, nós somos chamados para fazer boas obras. Chega uma pessoa que está precisando de ajuda, e você tem condições de ajudá-la. Uma pessoa, sei lá, está triste, está precisando de uma palavra, está precisando de um conforto, e você tem o Espírito Santo, você tem Cristo, você pode dar uma palavra de conforto para ela. Aí a pessoa chega triste para você e você fala,
Fica triste não, fica bem. Melhora aí pra você. Não é assim. Não, eu creio que eu fui chamado para fazer boas obras. Só que você não faz nada para ajudar. Você não crê. Você acha que crê, você está enganando a si mesmo. Você sabe que precisa, não, você sabe da existência da Bíblia, você sabe que sim, nós somos chamados para fazer boas obras, mas você não vive aquilo. E se você não vive aquilo, você verdadeiramente não crê naquilo. Você pode se doer, se rasgar, falar, não, eu creio sim. Mas se não tem atitude de quem crê, você não crê. A gente tem que entender que isso é muito sério. Você vai ajudar alguém, não é? A pessoa tá com fome e você fala, ô, você tem que comer, hein? Você tá com fome? Não, você tem que se alimentar, não pode passar fome, não. E você fala que crê, que nós fomos chamados para fazer boa obra, que você crê em Deus, que você crê em Cristo, você não crê. Você vê uma pessoa com fome e você fala, não tenho condições. Você tem a oração de um justo é poderosa e eficaz. Não é só a oração. Você tem a oração. Cristo faz, não é você. Você fala, eu não tenho condições financeiras, mas você chega e ora pela pessoa alguma. Isso é uma atitude de quem crê, uma atitude de fé que o verdadeiro cristão tem que ter. Continuando no versículo. Mas alguém pode argumentar. Uns têm fé, outros têm obras. E eu gosto muito dessa parte. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu pelas minhas obras lhe mostrarei a minha fé. Isso daqui, Tiago está arregaçando. Ele está falando, mostre-me a sua fé pela sua boca aí, pelo seu blá blá blá. Mostre a sua fé sem obras. Não adianta de nada. Que eu vou mostrar a minha fé pelas obras. Ou seja, as minhas ações mostram que eu tenho fé. As minhas ações mostram que eu tenho fé. Não é da minha boca para fora. É as minhas ações. É o que Cristo vê. Imagina chegar lá no céu, Deus vai conversar com você. Você disse que creu em mim, né? Vamos ver, vai abrir sua ficha lá. Poxa, não buscou eu? Não separou um momento para ler? Não fez isso, não fez aquilo? E disse que crê em mim? Não. Deus vai ver o que você fez. Vai ver o que você fez. Você buscou a Cristo, você creu em Cristo, porque você o buscou verdadeiramente. Então mostre sua fé sem obras, que eu mostrarei a minha fé pelas minhas ações, pelas minhas atitudes, pelas minhas obras, porque as obras, as atitudes, as ações mostram se aquela pessoa verdadeiramente crê ou se ela não crê. Não é o pecado, gente, a gente vai chegar no céu, Jesus não vai procurar alguém que não pecou. Ele sabe que todo mundo tá ali pecou. Ele vai ver quem creu de verdade. Essa pessoa que ela pecou, mas ela lutou contra o pecado, ela batalhou, ela esteve na minha presença, ela lutou por aquilo, ela orou. Essa pessoa creu. Essa pessoa que diz que creu, mas ela não buscava, não lutava contra o pecado, aceitou, abraçou ele. Essa não creu. Pode ter achado, ela achou que creu. Porque nós temos esse poder de enganarmos a nós mesmos, né? Tiago 1:22. A gente pode enganar sim. Por saber de alguma coisa, por ouvir uma palavra, não, eu creio, não. Você tem que ter atitude para mostrar que você crê. Não é atitude, não, vou mostrar para os outros. Com você, quando você tem uma comunhão com Cristo, já é um fruto da sua fé. Você tem uma comunhão lá no seu quarto, em secreto, você ora, você lê. Lucas, isso é um fruto da sua fé, é um fruto que você crê em Cristo. É um fruto, você está gerando ali um fruto de fé. Você está gerando ali, eu creio em Cristo, por isso estou aqui, buscando a Cristo. Verdadeiramente. Já estou terminando esse versículo. Se der tempo, eu acho que vai dar tempo, eu quero ler um outro ainda. Oi? Não vai atrapalhar aqui? Não. Tranquilo. Mas alguém pode argumentar, uns têm fé, outros têm obras, mostre-me a sua fé sem obras, e eu, pelas minhas obras, lhe mostrarei minha fé. Você diz crer que é o único Deus. Muito bem, até os demônios creem nisso e tremem de medo. Isso é forte, mas dá uma outra palavra. Quanta insensatez! Vocês não entendem que a fé sem obras é inútil? A fé sem obras é inútil. Ele chama de inútil uma fé sem obras. De inútil. Quanta insensatez! Vocês não entendem que a fé sem obra é inútil?
Gente, não sou eu que estou falando isso, é a palavra de Deus, está na Bíblia. Fé sem obras é inútil. Nem te salvar pode. Nossa, nem me salvar, Lucas, mas não basta crer. Se você crê, você faz. Entendeu? É isso. Não é pelo que você faz que é salvo, mas se você crê, você vive aquilo. Não é só as boas ações que vão te levar para o céu, mas você faz as boas ações porque você crê em Cristo. Quem crê, faz. E ponto. Fé sem obras é inútil. Por que é inútil? Porque não produz frutos. Não produz frutos, e se não produz frutos, é inútil. Vou até ler um versículo exatamente sobre isso, sobre frutos, que fica em Marcos 11, do 12 ao 14, diz assim: Na manhã seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. Viu que a certa distância havia uma figueira cheia de folhas. Uma figueira cheia de folhas. E foi ver se encontrava figos. No entanto, só havia folhas, pois ainda não era tempo de dar frutos. Então Jesus disse à árvore: Nunca mais comam de seu fruto. E os discípulos ouviram o que ele disse. Ele amaldiçoou aqui a figueira se secou, resumidamente. Mas isso a gente aprende. Eu quis entender esse versículo e eu fui atrás. Falei, Cristo, quero entender. E Cristo me mostrou, eu nem sabia que existia isso. A figueira, isso a gente leva para a nossa vida cristã, viu? A figueira, ela produz os frutos e depois as folhas. Frutos, folhas, entenda isso. Então Jesus teve fome, ele viu uma figueira, viu que tinha folhas, pensou, tem frutos? Tinha folha, ela produz primeiro o fruto, depois a folha. Então ele olhou e falou, poxa, se tem folha, tem fruto. Ele foi lá, ele analisou, chegou de perto e viu que não tinha frutos. Tinha apenas folhas. Folhas sem frutos. E amaldiçoou a figueira. Tem muito cristão, infelizmente, que é igual a essa figueira. Tem folhas, né? Sabe, a aparência de cristão, ele Tá bonito lá. ele tem a aparência de cristão, cheiro de cristão. Esse cara não, tudo visualmente é cristão, mas não tem frutos. De nada adianta você ter a aparência de cristão, você ter folhas e não ter frutos. Do que adianta? Por isso que isso vai acontecer, gente. Jesus viu de longe e falou, ó, tem folhas, tem frutos. Chegou de perto, analisou, viu. Não tem frutos. Isso um dia vai acontecer. Não queira de longe parecer crente. Não quero parecer crente, quero parecer cristão. Mas Jesus um dia vai estar perto de você. Eu digo isso fisicamente. Vai analisar, você vai estar num juízo. Aí você vai estar perto, sendo analisado por Jesus Cristo. Ele vai ver o que você fez. Porque se você fez e porque você crê. E ponto.